Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. É com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que estamos reunidos mais uma vez, para meditarmos nas Escrituras e entendermos um pouco mais sobre este Evangelho segundo Jesus. Eu gostaria de iniciar esse culto de doutrina lendo um salmo. É o Salmo 145, você pode abrir aí na sua Bíblia. Um salmo de louvor de Davi. Eu vou ler os 12 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. A cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor e muito digno para ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra, e declaram os teus poderosos atos. Eu falarei da gloriosa honra da tua majestade e das tuas maravilhosas obras. E os homens falarão da força dos teus terríveis atos, e eu declararei a tua grandeza. Eles proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. O Senhor é bom para com todos, e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Eles falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o teu poder, para fazer conhecido aos filhos dos homens os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do Senhor. É nesse louvor de Davi, eu convoco os irmãos a ficarem de pé e exaltar esse Deus poderoso. O salmista aqui, no caso Davi, diz no verso 3: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. É impossível de sondar e até mesmo entender essa grandeza, de tão ampla que ela é. Que possamos louvar o nome do nosso Senhor. Amém? Graças a paz, irmãos. Glórias a Deus por mais uma noite estarmos aqui reunidos para louvarmos o nosso Deus, para prestar um culto a este Deus insondável, a este Deus que foge do nosso entendimento quando paramos para olhar a grandeza dele e contemplar todos os atributos dele. A primeira canção que cantaremos fala que, assim como em Mateus 6, que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e que ele nos leve a essa disposição em nosso coração. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Honrar ao Senhor.
como parte litúrgica do culto a Deus, momento de dízimos e ofertas, honramos ao nosso Senhor sendo gratos a Ele. Então, se você veio preparado para assim fazê-lo, você pode estar então realizando a sua atitude de gratidão. A Juliane passará com o ofertório. E você que está distante, pode estar fazendo, através das plataformas digitais, os dados do banco da igreja, da conta da igreja, Banco do Brasil, primeiramente, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito meio, Isadora Moreira Fiorito, CPF 435-255-218, dígito 63. Você pode estar aí dando pause depois do vídeo, que ficará aí gravado, ou tirando um print dessa tela. Amém? Deus abençoe a cada irmão e Deus retribua grandemente a cada um. Estamos praticamente na reta final do Evangelho segundo Jesus, dessa série de mensagens, a qual aprendemos aqui, né, o que é o Evangelho segundo Jesus, né, que nos exige, como critérios de uma fé genuína, uma fé salvífica, obediência, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de pensamento. Porém, alguns argumentos são levantados como objeções. Quando eu falo de obediência e pregar um evangelho, pregar uma boa nova, muitas pessoas entram com objeções, falando que apenas é necessário fé. Acredito que por um conceito muito deturpado e muito superficial do que é fé. O conceito de crer, o que significa isso na sua essência? Trouxemos muitas passagens aqui, até mesmo um texto no original, né, o significado da palavra crer, o que realmente significa no grego. Porém, eu gostaria de ler mais um texto, e essa noite eu vou focar na igreja primitiva. Eu vou focar no evangelho pregado no primeiro século, ali após a morte de Jesus Cristo. Evangelho este pregado pelos apóstolos, que deram continuidade ao evangelho ensinado pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Então eu gostaria de utilizar um texto aqui da carta de Paulo a Tito. Um texto que você já conhece, provavelmente já utilizamos aqui em algumas passagens, mas Tito, no capítulo 2, no verso 11 ao verso 14. Eu não vou trabalhar expositivamente hoje, porque eu quero fazer uma exegese, e as mensagens aqui têm sido temáticas, né? E o tema é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, o que eu tenho que fazer, meus irmãos? Apresentar os textos para vocês. Né? Então, é necessário que vocês anotem os textos, que vocês meditem nos textos e realmente estudem para montar ali um Evangelho bíblico. Como eu devo anunciar esse Evangelho? Então, esse texto aqui é muito forte. Este texto aqui é um texto utilizado pelo apóstolo Paulo, a qual ele fundou igrejas, ensinou isso, inclusive a Tito, que seria ali posteriormente um pastor. Então vejam as palavras do apóstolo Paulo na carta a Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Diz assim: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Verso 13: aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir
de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o seu povo se reúne, Pai, neste culto de doutrina, nesta quarta-feira à noite, para receber uma pequena porção, Deus, do Senhor. E qual é o nosso desejo, Pai, como povo reunido? É que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Que as pessoas que possivelmente estejam vendo, assistindo a esta mensagem, possam também ser impactadas, possam ser exortadas, possam ser, Pai de amor, edificadas pelo poder da Tua palavra. Somos totalmente necessitados e dependentes da ação do Espírito, porque por nós mesmos não conseguimos entender, enxergar e principalmente aplicar em nossas vidas os Teus ensinos. O que eu solicito ao Senhor e peço, Pai de amor, Pai de graça, é que o Senhor seja bondoso para com o Teu povo, mais uma vez, e nos agracie com essas bênçãos, Deus, contidas na Tua palavra, nas Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, que este homem que fale apenas da Tua verdade e tenha a fidelidade, um atributo que é abundante no Senhor. Assim oramos, Pai de amor, no nome santo de Jesus. Amém. Apenas para fazer uma introdução com base nesse texto, algumas perguntas devem ser feitas para o texto aqui apresentado. O apóstolo Paulo, no verso 11, diz: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, e realmente é pela graça, manifestou-se a todos os homens. Então significa que ele salvou todos os homens? Não. De que forma ela se manifestou a todos os homens? Você deve perguntar ao texto. Ele diz, no verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. De que maneira a graça é manifesta para as outras pessoas? Através da vida santificada do povo de Deus. O povo de Deus transparece para as outras pessoas o efeito realmente do sangue de Cristo vertido no Calvário. O que realmente este sangue traz de consequências e eficácia para as nossas vidas? Está escrito aqui nestas palavras. Verso 13, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. De que forma? Ele diz, o qual, olha aqui o efeito deste sangue, o efeito desta obra tão gloriosa, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si, um povo peculiar, zeloso de boas obras. Quais seriam essas obras, irmãos? Outra pergunta que você pode fazer ao texto. E você encontra a resposta para isso no próprio texto. No verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. As boas obras são essas, a qual Cristo comprou o seu povo para elas. Você pode grifar esse texto. Você pode guardar esse texto como parte essencial do Evangelho segundo Jesus. Abordando um pouco mais sobre isso, e por que eu trago aqui o Evangelho segundo os apóstolos? Porque foram as pessoas mais próximas de Jesus Cristo que continuaram após a morte de Cristo a propagar o reino de Deus, a salvação, as boas novas, o Evangelho.
E qual seria a correta apresentação desse Evangelho? Você já se fez essa pergunta? E diante de tudo que já foi falado aqui, você já chegou a uma conclusão? Você já escreveu no seu caderno de anotações ou na sua Bíblia uma síntese de como apresentar o Evangelho? Isso já está claro na sua mente? Porque combatemos aqui e revelamos os principais erros do Evangelho contemporâneo. E os principais erros estão contidos neste Evangelho da seguinte forma: é necessário apenas fé. É necessário apenas crer em um punhado de conceitos bíblicos e verdades, que não deixam de ser verdades, que você já é salvo. Basta você ter a sua profissão de fé, basta você vir à frente, basta você se declarar verbalmente como um seguidor de Cristo, que você é admitido no meio dos santos. Este é o Evangelho contemporâneo. Nada mais além disso é exigido. Porém, quando colocamos os olhos nas Escrituras, quando analisamos as palavras de Cristo e vimos várias passagens, o jovem rico, né? Vimos qual mais? A mulher samaritana, que foi confrontada. Vimos também Nicodemos, um fariseu. E quais foram as palavras de Jesus Cristo? Em foco, Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. Primeira exigência. Então, irmãos, como que as pessoas têm apresentado esse Evangelho? Eu pergunto, qual seria para você a correta apresentação? O ponto inicial de anunciar o Evangelho. Como discorrer sobre esse assunto? Muitos esperam receber uma resposta que confirme o seu pensamento de que a fé salvadora é somente uma questão de crer nos fatos do Evangelho. Muitos esperam essa resposta. Como é que eu vou anunciar o Evangelho? É só você falar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e você é admitido. Você crê nisso? Sim. Você aceita isso? Sim. Então venha. John MacArthur, ele respondeu esta pergunta de um jovem contemporâneo, que John MacArthur ainda vive, né? Graças ao nosso bom Deus, que é um homem que tem batalhado pelo Evangelho, tem sofrido inclusive perseguições com a sua igreja no seu país. Ele respondeu, e ele respondeu isso com um punhado do seu livro, porque ele tem um livro chamado O Senhor, o Evangelho segundo Jesus. E ele recebeu a seguinte resposta do jovem, a qual perguntou qual o Evangelho deve ser apresentado, de que maneira. E ele apresentou o Evangelho segundo o seu livro, que ele discorreu sobre o assunto, o Evangelho segundo Jesus. Olha a resposta do jovem. Ele escreveu outra vez dizendo que tinha lido todo o material, mas sentia que o argumento não era razoável. Não era razoável. Por ter eu baseado a minha visão, no caso MacArthur, do Evangelho na mensagem de Jesus, e não no ensino dos apóstolos. Gostaria de ter recebido uma fita cassete com o seu ensino de Romanos 3 e Romanos 4, os dois capítulos. Escreveu ainda, com certeza, o mais sábio é que ensinemos o caminho da salvação nesta época da graça, por razões óbvias com base nesses capítulos escritos por Paulo, exatamente sobre este assunto inegociável. Qual é a visão deste jovem? Tudo que Jesus viveu, ensinou, ainda não estava em vigor o período da graça, que seria inaugurado após a sua morte e ressurreição. E o que mais seria razoável era apresentar argumentos
após a sua morte e ressurreição. Porque aí sim a graça já estaria inaugurada, tudo já estaria feito e consumado, e seria algo mais próximo do que vivemos. Romanos 3, eu peguei uma pequena parte de Romanos 3 para ilustrar o pensamento deste jovem, e que muitas pessoas, você pode ter certeza, pensam como ele. Veja só, Romanos 3, verso 19 ao verso 22. Palavras do apóstolo Paulo. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Qual é a visão deste jovem sobre estes versículos? Jesus viveu no período da lei. Tudo que ele falou se baseava na lei. Eram leis morais. Eram leis, principalmente no Sermão do Monte, onde ele traz ensinos sobre a lei. E que agora, após a morte de Cristo, ressurreição, basta crer. E que todos esses ensinos não são mais válidos, em certo sentido, e o que fica é crer em Jesus Cristo. Então, é feita uma clara distinção entre lei e graça, no entendimento dessas pessoas. Como se uma fosse encerrada, totalmente, e a outra inaugurada. Sabemos que todos os sentidos das leis morais se cumpriram em Cristo. Mas significa que elas não estão em vigor? Significa que elas ainda não podem ser aplicadas? Então, infelizmente, esse jovem tinha um conceito errôneo de que Jesus Cristo, tudo que ele ensinou, era mais assemelhável à lei do que realmente à graça. Muitos sustentam, por um verdadeiro delírio de insensatez, que as palavras de Jesus pertencem a uma dispensação da lei. Você pode facilmente encontrar crentes que descartam todos os ensinos do Sermão do Monte, falando que aquilo é lei, e que elas não estão mais sujeitas àqueles ensinos. Hoje é graça. E que esse ensino se completou com a sua morte e ressurreição. E que, portanto, o ensino do Sermão do Monte, por exemplo, não se aplica à dispensação da graça na qual estamos vivendo. Então, o punhado que ficamos é os apóstolos, o ensino dos apóstolos. Estou vendo a cara dos irmãos, falando como um absurdo, né? Mas você acha que não existe isso? Você acha que as pessoas não encaram tais ensinos desta forma? Bem, que os tais se voltem para o apóstolo Paulo que ensinou que não estamos debaixo da lei, como vimos aqui, mas debaixo da graça. Esse é o argumento-chave. Que diz ele sobre o assunto, então? O que ele está querendo dizer aqui para nós? Fala da lei de Deus como sendo algo sem validade nessa dispensação da graça divina? É isso a intenção do apóstolo Paulo? A lei está abolida? Nada mais disso é válido? De modo algum, meu irmão. De modo algum. No segundo capítulo de Romanos, bem como por inferência, em todas as demais epístolas suas, ele insiste em qual assunto? Na universalidade de Deus. Ou seja, quando eu falo universalidade, eu estou querendo dizer que a salvação é tanto para gregos, tanto para romanos, para egípcios,
apóstolo Paulo, para você que já estudou a carta de Romanos, é justamente essa. É dizer que a salvação também veio para os gentios, e não só para os judeus. Até mesmo os gentios, ainda que não conheçam aquela manifestação clara da lei, no Antigo Testamento, porque eles não conheciam, isso era um costume dos judeus, ler, meditar no Antigo Testamento. Mas essas pessoas, diz o apóstolo Paulo, têm a lei de Deus escrita em seus corações, que é a marca da nova aliança, profetizada por Joel, capítulo 2, aonde o Espírito Santo seria derramado e a lei de Deus seria gravada no coração das pessoas. E o apóstolo Paulo dá ênfase nisso. Não é por você meditar e conhecer a lei que você é salvo. Não, os gentios também que não têm acesso algum à lei de Deus, podem sim ser salvos pela graça. Então ele está aqui dando ênfase e foco nessa abrangência do Evangelho e como Deus tem salvo o seu povo. E não que acabou a lei, que ela se encerrou, que ela não tem mais valor, como muitas pessoas estão interpretando desta forma. E um erro. Até mesmo os gentios, meus irmãos, têm o Espírito Santo, os salvos, os eleitos, dentro de si. E são indesculpáveis os gentios também, quando desobedecem. Se você já leu Romanos capítulo 1, diz que os atributos invisíveis de Deus são manifestos pela natureza. Romanos 1, verso 20. E por esse motivo, todos são indesculpáveis. Então não é por eu conhecer a lei que eu me torno indesculpável. Eu serei julgado com aquilo que Deus me revelou, com aquilo que Deus se mostrou para mim. E a natureza está aí, irmãos. A criação está aí. Isso responde talvez sua indagação. Como será julgado os índios? Como será julgado as pessoas que não têm acesso à palavra? Serão julgados através daquilo que Deus criou. Esse será a régua, digamos assim. Os cristãos em particular, Paulo insiste, na verdade estão longe de poderem emancipar-se do dever de obediência aos mandamentos de Deus. Muito longe. O apóstolo considera qualquer ideia nesse sentido como o pior dos erros. Tanto é que, em Gálatas, capítulo 5, onde ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, ele também discorre sobre o fruto da carne, as obras da carne. Gálatas 5, versos 16 ao 21. E veja que a exortação do apóstolo Paulo não é que esses cristãos que conhecem a lei estão totalmente emancipados, desobrigados de cumprirem elas. Pelo contrário, vejam só as palavras dele. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos, as vontades, os intentos do quê? Da carne. Então aqui ele já estabelece o contraste. Vocês têm que andar no espírito, vocês não têm que andar na carne. E ele continua. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. De novo ele entra nesse assunto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais
de antemão nos declara, como também já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que ele citou lei, meus irmãos? Porque nas cartas aos Romanos também ele fala a importância da lei. Quem anda na lei são pessoas que têm o encontro com os seus pecados. A lei desperta em nós e nos revela os nossos pecados. Então, se eu ando na lei, significa que eu ando nesses pecados e não ando no Espírito, ao qual vence, ao qual, como lemos aqui em Tito, Cristo nos comprou, nos remiu de todas essas impurezas, nos gerando para as boas obras, a qual ele depois aqui, se você continuar a leitura na sua casa, ele vai explicar e discorrer sobre esse assunto. Então, irmãos, ele não está abolindo a lei. Ele está dizendo o que é andar no Espírito, segundo a lei, que é diferente. Erro da pior espécie é o de colocar os ensinos de Paulo e dos apóstolos em oposição às palavras do Senhor. Isso é um erro. Imaginar que se contradizem mutuamente e refere-se a dispensações diferentes. Nunca deve ser. Os evangelhos são a base sobre a qual as epístolas se constroem. Se algo foi construído, foi na base de Jesus Cristo. Foi no que ele ensinou. E o Antigo Testamento, como fica? Também é totalmente aplicável. Porque tudo aquilo que foi falado aos profetas, aos antigos, apontavam e indicavam para Cristo. Ensinavam sobre Ele. Falavam sobre Ele. Então é um erro da pior espécie, meus irmãos. É você colocar os ensinos dos apóstolos em contradição, em oposição ao de Cristo e até mesmo do Antigo Testamento. Aonde a chave hermenêutica e de toda a Bíblia, leve isso com você, lendo Gênesis, Juízes, o que for, é Jesus. Você tem que enxergar esta base de Jesus em todo o ensino. Este é o desafio. E não estabelecer dispensações diferentes. Estamos sobre o mesmo cuidado. Estamos debaixo de pactos. Por isso que somos batistas pactuais. Porque acreditamos e lemos as Escrituras estabelecidas conforme pactos. Pactos de obras, pactos da graça, pactos da redenção. Enfim, estudaremos mais para frente isso, com mais profundidade. Mas, por exemplo, apenas pegando um gancho neste assunto, como que era feita e executada a salvação no Antigo Testamento? Era mediante as obras? Não. Era através da graça. Aqueles que recebiam a fé, criam, como Abraão, Tiago fala sobre ele, os heróis da fé, inclusive, são citados, que receberam a fé do nosso Senhor. Fé em quem? Em Jesus. E nós? Já na aliança, na nova aliança, somos salvos através de quê? Da mesma graça. Recebemos a fé da mesma maneira. Acreditamos em quem? Em Jesus. Porém, nele já morto, ressuscitado e que virá. E eles acreditavam no Cristo que viria. Seria morto. Entenderam? Mas você vê que a dispensação é a mesma. Por isso chamamos de pacto. É algo que não é revogado. Ele permanece e ainda está em vigor. E quando ele foi inaugurado? Desde a criação. Então as pessoas precisam entender a Bíblia de forma pactual. E não de dispensações diferentes. Senão você começa a criar uma colcha de retalhos. Você pega um pedaço daqui, junta com esse daqui, aqui era diferente, e não tem lógica alguma. Você não consegue estabelecer uma construção de pensamentos. O enredo de toda a Bíblia é Jesus. E isso nos difere de muitos
irmãos. Daí você pode estudar, se quiser, o dispensacionalismo, que é esta visão. Que fala isso, tá, irmãos? Muitos deles falam isso. Porque não entendem que os pactos, a maneira de enxergar a Bíblia, está tudo conforme e paralelo, andando junto. O livro de Tiago, por exemplo, é como se fosse um comentário do Sermão do Monte, se você pensar e analisar. Os que desejam consignar o Sermão do Monte a uma outra era ainda têm de lidar com o fato de que quase todos os princípios são reafirmados e expandidos mais tarde por autores diferentes, em épocas diferentes, no Novo Testamento. Então você vê que o enredo, que a chave hermenêutica, que é Jesus Cristo, permanece a mesma. Aqueles que pretendem descartar a salvação pelo senhorio não ganham terreno algum. Não ganham. Tentando limitar a discussão da mensagem do Evangelho ao conteúdo das epístolas, das cartas dos apóstolos. Embora o Evangelho não estivesse plenamente completado até a morte e ressurreição de Jesus, os seus elementos todos aparecem claramente em sua pregação. Cada um dos apóstolos, tendo escrito sob inspiração, sublinhou e ampliou a verdade do Evangelho segundo Jesus. Por exemplo, irmãos, para que vocês entendam, estávamos aqui não sei se foi na última quarta ou na retrasada, falando sobre o divórcio. Pegamos um texto de Jesus, de Mateus 19, que é um texto difícil. É um texto difícil. Difícil por que eu digo difícil? Porque não tem muitos detalhes. Ele abre uma exceção para o divórcio, porém ele se limita apenas em falar do divórcio, ele não fala do recasamento, que também era uma dúvida nossa. Como interpretamos aquele texto? Qual foi a maneira? Fomos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, epístolas, para interpretar o ensino de Jesus. Agora, veja bem, se eu encaro os ensinos de Jesus de uma forma, estando na lei, e as epístolas de outra maneira, estando na graça, como é que eu vou interpretar uma coisa com a outra? Vai ficar sem sentido, concorda? Vai dar uma bagunça, é a colcha de retalhos que eu estou querendo dizer para os irmãos. Então, Bíblia se interpreta com Bíblia. Então, para isso, você precisa entender ela com o mesmo enredo, com a mesma chave hermenêutica. Agora, pessoas que dizem isso, falando que a salvação pelo senhorio, ela não é mais necessária, que o evangelho a ser anunciado é apenas aquele que basta você acreditar e crer em um punhado de verdades bíblicas. O que você está crendo? O que você está apresentando para as pessoas? Então temos que pensar nisso, irmãos. Cada apóstolo escreveu sobre inspiração do Espírito Santo, confirmando e dando mais detalhes sobre a base. Qual base? Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele ensinou. Então não são assuntos distintos, é complemento. É aquilo que se encaixa. Irmãos, venhamos e convenhamos. Somente assim a Bíblia faz sentido. Somente assim. Paulo, vamos destacar Paulo agora. Alguns ensinos do apóstolo Paulo. Para que você anote, para que você tenha certeza que o Evangelho segundo Jesus Cristo, a salvação pelo senhorio, ela está contida nas epístolas. Vamos dizer, né, no período da graça, como aquele jovem que respondeu a John MacArthur. Estava ali, né, não acho que é razoável esse seu argumento. O apóstolo Paulo, particularmente, foi o defensor da grande doutrina da justificação pela fé. Sabemos disso. Mesmo assim, ele reconheceu o senhorio de Jesus e o lugar das obras na vida do crente. Para ele, a fé não era uma qualidade dormente, que pudesse não produzir fruto de justiça. Quer ver uma prova para isso? Primeiro texto, Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Olha só. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, porém tem uma vírgula, porém tem uma
continuação. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem continuação. Mais um. Visto que o coração se crê para a justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa? E com a boca se faz a confissão para a salvação. Cantamos aqui, né? Mateus capítulo 6, Sermão no Monte. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua... Que justiça é essa, irmão? A não ser as obras do Espírito Santo em nós. Justiças de obedecer, andar como ele andou, ser regenerado, nascido de novo. Então o meu coração, e quando a Bíblia diz coração, principalmente nos evangelhos e nas epístolas, está dizendo das suas vontades, dos seus desejos, suas afeições, aquilo que você quer, aquilo que você almeja é justiça. Então, você primeiramente crê com seu coração a justiça e confessa com a sua boca para a salvação. O que está acontecendo neste evangelho contemporâneo estão desassociando. É como se esses dois versos aqui que eu apresentei não tivessem crer com o coração. É apenas confessar com a boca que você está salvo. E não é assim. Não é isso que o apóstolo Paulo está apresentando. Olha só, irmãos, o comentário de João Calvino sobre esses dois versos. Principalmente a parte onde ele diz: com o coração cremos para a justiça. Comentários de Calvino, abre aspas. A sede da fé não está na cabeça, no cérebro, mas no coração. Mas com a palavra coração, é frequentemente entendida como um sentimento sério e sincero. E eu diria que a fé é uma confiança firme e eficaz. Fidúcia, confiança, dependência. E não apenas uma noção básica. João Calvino, lá no século XVI, século XV, falando essas palavras. Porém, repito, a pessoa é admitida no seio cristão apenas com uma noção básica, não é? É ou não é? É isso que o apóstolo Paulo está falando? Então estamos aí desconstruindo isso, utilizando as epístolas dos apóstolos. Paulo via a retidão de vida como resultado essencial e inevitável da fé verdadeira. Por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 10. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, ou justiça, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vem de encontro contigo? Está vendo? Que não é apenas uma noção básica sobre Jesus, mas sim andar nelas, ser feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é ser crente. Isso é ser salvo. Frequentemente, tem se imaginado que a visão paulina da justificação diverge daquilo que Tiago escreveu. E eu já vi crentes falando isso. Que não conseguem casar os ensinos de Tiago com os ensinos de Paulo. Porque Paulo escreveu: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Coloca aí para mim Romanos capítulo 3, verso 28. Enquanto que Tiago escreveu que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Irmãos,
aqui não existe contradição alguma. Existe complemento do que um fala e o outro diz. Romanos 3, verso 28. Aí esse jovem que respondeu de uma carta, ele pega isso aqui, pronto, está feita toda a visão teológica dele. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Então não adianta você meditar no Sermão do Monte, onde está cheio de lei. Antigo Testamento então, 10 mandamentos então, não adianta. Você não é justificado por isso. Aí, meu irmão, vem Tiago, capítulo 2, verso 24, e diz isso. Vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E aí? O que eu vou fazer com esses dois textos? Como que eu vou explicar isso? Faz parte do Evangelho? Segundo os apóstolos? São ensinos? Irmãos, não há contradição alguma. Paulo estava dizendo que as obras humanas não podem salvar. E Tiago estava dizendo que a fé verdadeira sempre acompanha boas obras. Olha bem, a gente colocando um texto em complemento do outro. Paulo condenou a ideia de que os não regenerados possam comprar algum mérito diante de Deus. Por quê? Qual que era a grande luta naquela época? Os gentios estavam sendo admitidos como salvos, e eu não questiono a salvação deles, porque isso é bíblico. Mas os judeus estavam ali com toda aquela bagagem farisaica, com todos aqueles ensinos da lei. Ó, você tem que cumprir isso, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ir para a igreja, todo o ensino da lei. Aí os gentios, que não conheciam nada daquilo, imagina um judeu olhando para eles. Aí Paulo admitindo essas pessoas. Paulo, você está ficando louco? Como é que você está admitindo essas pessoas que eles não conhecem nada da lei, não sabem nem quem é Moisés? Como é que você faz um negócio desse? Aí Paulo entra falando isso aí, que é pela graça. Não é por causa da lei, não é por causa de obras, não é por causa do que o seu pai te ensinou, não é por causa disso, da herança que você recebeu, é pela graça. Aí Paulo está explicando. Aí entra Tiago falando que quando a pessoa recebe essa fé, quando ela é atingida pela graça, ela não fica sem obras. Porque ela foi gerada para as boas obras. Eis o complemento. A fé salvadora, descrita pelo apóstolo Paulo, é uma força dinâmica que inevitavelmente produz justiça prática. Olha, irmãos, a sincronia entre as cartas. Agora eu usei Romanos, correto? E Tiago. Vou pegar outros versículos. Romanos capítulo 2, verso 13. Olha só, a sincronia do que Paulo fala é a mesma coisa que Tiago. Olha só. Romanos 2, 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Está falando para quem isso? Quem eram os conhecedores da lei? Entenda isso quando lê a carta a Romanos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Opa, então Paulo entrou em contradição com aquilo que ele estava falando? É que você está tentando criar algo que não existe no texto. Então o seu achismo, ele sim entra em contradição. A palavra não. Agora olha só o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, verso 22 e verso 23. A sincronia. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejam cumpridores da palavra. Ou seja, e tem mais, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho e o seu rosto natural. Era só o verso 22 e 23. Irmãos, é claro que os textos não se contradizem. Então Paulo caracteriza essa fé como algo que nos impulsiona, uma fé dinâmica, que inevitavelmente produz justiça. Justiça em nossas vidas. Ele não aceitava a fé morta e sem vigor, que eliminava as boas obras. Ele não aceitava isso. Após o seu discurso sobre a justificação pela fé, de Romanos 3, e também no capítulo 4,
ele escreveu em Romanos 6, verso 1 e verso 2. Olha só, como ele não descartava as obras de justiça. Paulo, servo de Jesus Cristo, não, está errado. 6, 16 e 18. Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Mais um. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, essa fé salvadora, o justo viverá pela fé, isso que ele tanto pregava, é claro que ele sabia o efeito dessa fé, irmão. É por isso que ele destaca aqui em Romanos 6, que uma vez vocês eram entregues, dominados pelas vontades deste mundo, agora vocês são servos da justiça. Por quê? Porque vocês foram gerados para ela, para essas obras. Na visão de Paulo, meus irmãos, o crente estava morto para o pecado, mas vivo para Deus. Para ele era uma contradição o crente submeter-se ao controle do pecado. Aí sim ele falaria: que fé é essa? Aí ele ia chamar Tiago, do lado aí, Tiago, que você escreveu aqui, ó, as obras que você tanto defendeu, e eu também defendo, porque a gente está no mesmo time, está num time diferente, não? Não tem. Como é que fica? A palavra é o padrão de julgamento sobre nossas vidas. Ele não aceitava, meus irmãos, ele não aceitava enxergar a graça como um atributo estático, através do qual Deus passivamente aceita os pecadores. Não é algo estático, uma fé que fica dormindo. Cadê sua fé? Está dormindo. Há um terceiro sono. Peraí, mas ela não está viva aí não? Não dá nem uma vontadezinha? Não, não dá não. Está dormindo. Uma fé estática. Irmãos, era contradição para ele. Ele via todos os crentes como essencialmente obedientes. Não livres do pecado ou sem pecado. Não é isso. Não é isso, porque o pecado permanece. Mas livres da tirania do pecado e servos da justiça. Livres do domínio do pecado. Controlados pelo pecado. E agora, os desejos transformados pela regeneração do Espírito Santo estão para as obras de justiça e não mais para as obras da carne. Isso é nascer de novo, irmãos. Romanos 6, versos 16 a 18. Eu já li, né? Para vocês. Paulo não via a graça de Deus como um atributo estático, como eu disse. Mais do que isso, a graça era para ele descrita como uma força dinâmica que transforma o pensar e o comportamento. A doutrina paulina da justificação pela fé torna impossível as pessoas irem a Cristo sem que abandonem o pecado. Aí sim, se eu admito uma pessoa como sendo salva, está totalmente entregue às concupiscências da carne, eu estou sendo antibíblico. Porque se Cristo nos gerou, eu não estou falando que no momento onde a pessoa entende e é regenerada, ela é totalmente santa. Não é isso que eu estou falando. Mas o desejo desta pessoa para as coisas e as obras de justiça são totalmente transformados. Aquilo que ela amava, eu sempre digo isso, ela não ama mais. O que ela ama? Ela ama Jesus. O que Jesus ama? Jesus ama a sua igreja. Então eu amo a igreja também. O que Jesus ama? Santidade, santificação. Então o que eu amo? A santificação também. Significa que eu vou ser 100% santo? Não, mas você ama aquilo. Você quer aquilo. Você luta por aquilo. Então é impossível eu dizer com uma pessoa que tem essa fé estática, essa fé morta, essa fé que não coloca a pessoa numa dinâmica, numa busca, num esforço. Eu não posso dizer que essa pessoa é salva. Tiago diz isso, não sou eu que estou julgando, Tiago diz isso, Paulo é que diz isso.
A doutrina paulina da justificação pela fé torna impossível as pessoas irem a Cristo sem que abandonem o pecado. Olha só, Tito 2, verso 11 e verso 12, já lemos aqui, nem vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Injustos. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está ou não está estabelecendo aqui critérios rígidos? Se você fala que vive pela fé, você se enquadra nisso? Você tem desejo por isso? Repito, não significa, por exemplo, que você era um ladrão e você perdeu totalmente o desejo por isso. Pode ser que o processo ainda vá enfraquecendo, mas toda vez que você roubar, eu tenho certeza absoluta que algo vai te incomodar de uma grandeza tremenda, que vai te colocar nos prantos, vai te colocar em um arrependimento tamanho, que toda vez que você pensar em roubar, você vai pensar, não, eu não posso fazer isso, não. Por quê? Porque você ama e esse amor de Cristo te constrange, meu irmão. Efésios 5, verso 1 ao verso 11, olha só o que o próprio apóstolo Paulo diz. Sedes, pois, de novo, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só, por que as minhas vontades são modificadas? Porque eu entendi isso, porque isso habita no meu coração. Eu sei que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como eu vou permanecer nas mesmas obras? Que preço foi esse que Cristo pagou no meu lugar? Que domínio é esse que Ele estabeleceu sobre a minha vida? Que antes era dominado pelas trevas e agora é pela luz, segundo eu professo com a minha boca? Pode seguir. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós. O que ele está falando? Pessoal de Éfeso, igreja de Éfeso, fornicação, impureza, avareza, nem se nomeiem entre vocês, como convém a santos. Nem, olha só, torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes, ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, de novo, hein? Será que não precisa ter obra de justiça? Será que a gente não precisa ser gerado para isso? Nenhum fornicador, impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Não, olha, Deus não se livra. Deus não se livra. Período da graça? Período da graça? Epístolas? Apóstolos? Ninguém vos engane com palavras vãs. Eis aí a palavra vã. Deus não se livra. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, pecado permanece sendo pecado. Obras da carne permanecem sendo obras da carne. Deus se ira quanto a isso, sim. Permanece se irando.
Não vos engane, que ninguém vos engane quanto a isso. Tá? Isso são palavras vãs. Continua. 7. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Obras de justiça precisa na vida do crente? Como é que fica esse evangelho fácil aí? Basta você crer num punhado bíblico. Continua. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Se você, o que ele está dizendo aqui? Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai aprovar o que você faz ou não. E quando ele não aprova, o que acontece? Ele te convence. Como é que ele te convence? Trabalhar aqui, no seu coração. Isso é a atitude de um salvo. Pode passar. E o último. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, exponham-nas à luz. Está aí o mesmo apóstolo que fala que o período da lei acabou e é o da graça. Aqui é a graça. A mesma pessoa escrevendo para todos nós, inspirado, com certeza, pelo Espírito Santo de Deus. Filipenses 3, por exemplo, o bom procedimento dele, ele diz aqui aos crentes de Filipe: olhem para mim. Você pode falar do meu passado, mas olhe para agora. Olha só. Mas aquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Olha só. Sede também meus imitadores. Não tem prepotência aqui, irmão. Mas tem exemplo. Tem temor a Deus. E tem de cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, irmão, precisamos estabelecer critérios bíblicos do que são essas obras de justiça. Do que a minha fé tem que ser banhada, tem que ser acompanhada e cercada. Será que é só palavras? 1 Tessalonicenses, ainda Paulo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Deus não nos chamou, olha só, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a... Aí o crente fala que não é necessário santificar. Meu irmão que já ouviu isso. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Texto mais claro do que esse, acho que você não vai encontrar. Para Paulo, a perseverança na fé constitui-se evidência essencial de uma fé verdadeira. O que significa perseverança na fé para o apóstolo Paulo? Santificação, obras de justiça, fruto do Espírito Santo. Se alguém final e definitivamente abandona a fé, prova que, em primeiro lugar, nunca foi realmente redimido. Paulo considerava incrédulos os que abandonavam a fé, e eu concordo plenamente, porque se Cristo, qual o texto que eu utilizei? Tito 2,14, o que deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso do quê? De boas obras, de santidade, de justiça. Então, ou seja, se a pessoa fala que tem fé e abandona essa fé e vai para a imundícia, peraí, que efeito é esse da cruz? Que Jesus é esse? Que poder é esse? Que senhorio é esse? Ela conheceu o verdadeiro efeito da fé? A verdadeira fé foi entregue para essa pessoa? Ela nunca teve, irmão. Ela nunca foi da fé. Qual é a marca da verdadeira fé? Perseverança em santidade. Perseverança em obras de justiça. Isso é a marca da fé.
considerava incrédulos os que abandonavam a fé, os apóstatas. Como? Ele cita Himeneu, Alexandre e Fileto. Você pode encontrar esses personagens bíblicos em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, e 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16 ao 19. Pessoas que professaram a fé, mas abandonaram. Ele considera essas pessoas como incrédulos. Isto não contradiz o seu ensino quanto à segurança eterna da salvação, pois aqueles homens nunca haviam sido salvos. Sua fé havia sido uma farsa. João já diz, eles estavam no meio de nós, mas nunca foram um dos nossos. Está se referindo a quem? Apóstolos. As pessoas que abandonaram a fé. Nunca foram no meio de nós. Por isso, irmão, vamos abrir uma parênteses aqui. Eu prego o Evangelho. Sou o pastor dessa igreja. Qual é a minha preocupação? Pregar o verdadeiro Evangelho. Se você abandona e larga, isso só é evidência de que você não tem o Espírito Santo dentro de você. Eu não sou o possuidor do Espírito Santo para te entregar, o dono. Não é eu que dou a fé aqui. Toma lá a sua fé, toma Maria a sua porção. Não sou eu. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer então? Ser fiel às Escrituras. Se você abandonar, vou atrás de você, vou conversar com você, vou orar com você. Mas tudo isso que eu tenho que fazer é segundo a vontade de Deus. Sempre que eu oro pela conversão dos meus parentes, o que eu coloco? Segundo a vontade de Deus. Eu posso pregar, eu posso fazer o que for, até malabarismo. Eu posso, não sei, vou fazer qualquer coisa. Se não for da vontade de Deus entregar a fé e o Espírito Santo, vai ser em vão. Então, temos que entender que toda essa ação de preservar, perseverar o crente na fé é ação de Deus. E quem abandona é porque nunca experimentou dessa fé. Nunca teve desejo por isso. Por isso que uma vez salvo, sempre salvo. Não existe essa. Você vai perder Jesus. Aí, assim. Jesus precisa morrer quantas vezes por mim? Que absurdo, antibíblico isso. Não existe perder salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Ah, isso que saíram da fé. Nunca foi da fé. Desculpa te falar, nunca foi da fé. Se ele voltasse arrependido, que nem o filho pródigo, aí eu falo, tá vendo aí? Voltou, não voltou? Então, porque ele experimentou a fé. Aí se ele ficou lá, nem disse, ela passou e morreu lá. Então, ele expressou onde estava o coração dele, o tesouro dele. Ele expressou isso abertamente. Olha só, Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23. E vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras. Olha só, como as nossas atitudes, as nossas obras dizem quem nós somos. Obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade, olha só, tem um se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? Que eu sou de Jesus? Como é que eu sei que eu sou salvo? Se eu permaneço fundado e firme na fé. Que fé é essa? Fé que me santifica.
fé que me gera para as boas obras. É isso. Não é só fé. Não é só esse crer abstrato e subjetivo. É fé que gera boas obras. Isso que é o Evangelho segundo Jesus. Paulo pregava o Evangelho segundo Jesus, meus irmãos. Aliás, ele fez a defesa do seu apostolado, baseado no fato de que recebeu o seu Evangelho diretamente de Jesus. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. E resumiu todo o seu ministério com as seguintes palavras. Veja bem, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Você encontra isso em Atos, capítulo 26, verso 19 e verso 20. Vamos a outra epístola? Judas. Já leram o livro de Judas? Judas, assim como Paulo, alertou contra o perigo da apostasia. Ele falou sobre isso. Tendo proposto escrever sua epístola para tratar da salvação, sentiu-se constrangido, ao invés disso, a escrever uma admoestação. Retratou os apóstatas como sendo aqueles que atribuem a si mesmos a promessa da graça, mas vivem em imoralidade, rejeitando o senhorio de Cristo. Abre aí para a gente Judas, capítulo 1, verso 3 ao 7. E anota na sua Bíblia. Irmãos, vocês têm que estudar esses textos. Vocês precisam gravar esses textos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação. Então, qual é o tema? Salvação. Salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Sim, fé é entregue. Eu não nasço. Aqui. Tá? Pode passar. Porque se introduziram furtivamente alguns. Aqueles que não entram pela porta, o que Jesus fala em João 10? Que pulam a cerca são ladrões. Furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Então, não é novidade, decretos. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é isso? É graça. Não se preocupa com seus pecados. Deus não se ira. Dissolução da graça de Deus. Judas já escreveu isso para nós. E negam a Deus. Negam. Um Deus que não tem esse atributo da ira não é Deus. Então negam a Deus. Único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, olha a exortação de Judas, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, Paulo falou disso para nós, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Anjos, pessoas que não obedecem, nada sabem sobre a graça. E os furtivos, os ladrões, são aqueles que embasam toda a sua vida de pecado, massageiam a sua vida de pecado e não exigem nenhum fruto de arrependimento seu. Faz com que você participe da ceia do Senhor de qualquer maneira. O que eles estão transformando a graça? Eles estão transformando a obra do Calvário em quê? Por isso, irmãos, temos que
defender esse Evangelho. Quem participa de ceia é quem está em comunhão com o corpo, quem está buscando ter uma vida piedosa. Discernir o corpo de Cristo é isto. Realmente eu faço parte dessas pessoas, eu faço parte desta família, eu faço parte deste povo. O meu coração está aonde? Eu quero Jesus, eu amo Jesus, eu tenho afeições por Jesus. Se não, não participe da ceia de Cristo. Não participe. É necessário o fruto de arrependimento. E Judas está falando que desobediência, apostasia, são características de quem vai para o fogo eterno, para o inferno. E Pedro, mais um apóstolo. O Cristo anunciado por Pedro não era simplesmente um Salvador, de braços abertos, vai receber qualquer um, mas um Senhor que exige obediência. Assim, o apóstolo Pedro chamava as pessoas ao arrependimento, antes de prometer-lhes perdão. Seus apelos, aos perdidos começavam com arrependimento. Olha só, Pentecostes, você conhece Pentecostes, né? Olha o sermão de Pedro, Atos capítulo 2, verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vocês crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pode passar. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Opa, estava acontecendo alguma coisa aqui. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Nunca se esqueça disso. Algo aconteceu aqui. Olha o que Pedro falou. A resposta. E disse-lhes Pedro: o que é? Vocês já estão salvos. Foi isso? Vocês estão perdoados. Foi isso? Arrependei-vos. É necessário existir arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Batismo. O que tem que ter primeiro no batismo? Arrependimento. Não é João Batista só que disse isso, não. Pedro também. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas é necessário que exista arrependimento. Como o Evangelho dos Apóstolos, irmãos. Espero que esteja ficando claro. Atos 3, verso 19, ainda Pedro, olha só. De novo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha, se chega para a pessoa para evangelizar: olha, eu conheço um Jesus tão maravilhoso, Ele te ama, irmão. Eu chamo de irmão, irmão. O cara é o filho do diabo, se chama de irmão. Olha, eu conheço um Jesus maravilhoso, Ele perdoa os seus pecados, basta você crer nele. Não é assim, não é? De hoje? Basta você crer. Como é que Pedro pregava? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que aí sim, sejam apagados os vossos pecados. Mas Deus é um Deus perdoador, nós falamos isso. Mas qual que é o critério para receber perdão? Que o Espírito Santo me convença do pecado, para que eu seja aceito nos seus atos, nos seus braços, na comunhão dos santos. Então, isto é uma ação do Espírito. Arrependimento, para aí sim, quando eu estou arrependido, receba perdão e seja apagado os meus pecados. E para que venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Sabe o que está acontecendo no Evangelho? Isso aqui vem primeiro. Inverter esse versículo.
Você que quer um tempo de refrigério, na presença do Senhor, olha só, aí ele perdoa os seus pecados, nem falam de arrependimento, inverte, mas irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, olha a ordem aqui é de suma importância para você pregar o Evangelho para os perdidos. Não fala de perdão de pecados. Não fala de refrigério sem antes falar de arrependimento. Nunca cometa esse erro. Sempre fale, se arrependa dos teus atos, se arrependa dessa tua vida, se arrependa. Que aí existe esperança para o Espírito Santo atuar na vida daquela pessoa e conceder o convencimento dos pecados. Para que aí sim, através dessa ação salvífica, ela recebe o perdão e o refrigério do nosso Senhor. Mas não ao contrário. E sabendo, irmãos, que toda a obra da salvação, inclusive o arrependimento, era vista por ele, pelo apóstolo, como obra de Deus e não um esforço humano. O novo nascimento, como ele descrevia, era uma obra de Deus, que soberanamente elege pessoas para a salvação. Atos 11, versos 17 e 18. A obra da salvação executada exclusivamente por Deus. Olha só. Portanto, logo após ele ter aquela visão, porque ele tinha um certo receio contra os gentios também, né, o apóstolo Pedro, mas logo depois de Deus esclarecer, convencer ele quanto a isso, olha só, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, falando o quê? Quando havemos crido no Senhor Jesus, ele já explicou, que dom que é esse? Então saiba, crer no Senhor Jesus Cristo, não é qualquer crer, é o crer que eu já falei para os irmãos aqui, isso é dom, tá? Que concedeu os apóstolos, o mesmo ele entrega hoje para os seus filhos. Quem era então eu, para que eu pudesse resistir a Deus? Porque ele antes, se você ler aqui, ele está falando da visão que ele teve, né, para aceitar os gentios. Pode passar. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-os e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus, não se esqueça disso, você não pode pular isso aqui, tá? Deu Deus o arrependimento para a vida. Como é que eu vou pregar? Olha só, irmão, a gravidade disso. Como é que eu vou pregar o meu evangelho sem arrependimento? Sendo que o processo de salvação de Deus envolve isso. Ele mesmo dá o arrependimento. Então, se você prega um evangelho sem arrependimento, você está pregando uma mentira. Você está falando de algo que não existe, porque primeiro Deus dá o arrependimento para a pessoa. Está aqui. Arrependimento para a vida. Pedro também sabia que o novo nascimento era gerado por Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, olha só. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, segundo a sua grande misericórdia, não foi por causa de você, não foi por causa do que você fez, não foi por causa da sua família, não é porque seu pai é crente, sua mãe é crente, é segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para a viva esperança, para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. E os efeitos em santificação e obediência? Será que para Pedro isso fazia parte do Evangelho? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha só, e vós também, a abertura, né, ali no começo da sua segunda carta. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Vai embora. Até o 11. Não, é 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Agora sim. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência. Vou repetir, eu vou ler de novo, tá? Porque houve um. Vou ler de novo. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Só? Acabou? Em santificação do Espírito. Para o quê? Para o quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha a abertura da carta. Olha o que é se referir, porque ele, na mesma carta ele elogia aquelas pessoas que estão passando por perseguições e estão firmes, não são apóstatas, são pessoas firmes no fundamento de Jesus Cristo, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para essas pessoas, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Como é que eu vou tirar a obediência? Como é que eu vou tirar arrependimento? Como é que eu vou falar que é só uma decisão aqui momentânea, um cartão, que seja, qualquer coisa? Não! Ele ensinou que a prova da genuinidade da fé são as virtudes que ela produz na vida do crente. O padrão de justiça demandado por Pedro foi o mesmo que ouviram de Jesus. O que Jesus falou? Vamos lá pegar o jovem lá do John MacArthur, né? No começo. Era período da lei. Olha o que ele falou. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mateus 5, Sermão do Monte. Olha o que Pedro disse. Na sua segunda carta, agora sim, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. O que realmente significa crer? Olha só. E vós também, quando nisso mesmo em toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Estamos estudando sexta-feira aqui. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe a situação de pessoas que são mortas na fé. Se for uma fé escurecida, não. Mas ele está falando aqui da fé genuína. Prossegue, verso 9. Pois aquele a quem não há estas coisas, tudo, paciência, conhecimento, tudo que ele disse, pois aquele quem não há estas coisas é cego. Pessoa que prega que não é necessário santidade, você não precisa se preocupar com o seu pecado, Deus não se ira, não vai te pegar na esquina, é cego, está te enganando, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação, olha só, irmão, da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. E o último, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Que evangelho é que os apóstolos pregavam na graça? Qual que era esse evangelho? E por último, Tiago. Já vimos que Tiago condenou a fé destituída de obras. E ele caracterizou como uma fé morta e inútil. Toda a sua epístola são testes para a fé verdadeira, todos os quais são frutos práticos da retidão na vida de um crente. Perseverança nas provações, ele fala no capítulo 1, do verso 1 ao 12. Obediência à palavra, ele fala nos versos 13 a 25. Religião pura e imaculada, ele também diz no verso 26 e verso 27. Imparcialidade,
Eu não posso ser imparcial como crente. Eu sou parcial. Eu tenho sim um partido. Meu partido é quem? Cristo Jesus. E quando eu falo Jesus, eu falo de santidade, eu falo de obediência. Agora não fica, cara. Será que eu sou ou será que eu não sou? Vou ou não vou? Obras retas, verso 14 ao verso 26. Controle sobre a língua, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Verdadeira sabedoria, verso 13 ao 18 do mesmo capítulo 3. Ódio ao orgulho e mundanismo. Ódio ao orgulho e mundanismo, capítulo 4, verso 1 ao 6. Humildade e submissão a Deus, no mesmo capítulo 4, verso 7 ao 17. E o comportamento reto no corpo dos santos. O comportamento reto no corpo dos santos. Leia, capítulo 5, do verso 1 ao 20. Talvez o mais amplo apelo para a salvação nas epístolas de Tiago ocorreu no capítulo 4, do verso 7 ao verso 10, que eu vou projetar aqui. Apesar de Tiago dirigir a maior parte da sua epístola aos crentes verdadeiros, fica bem evidente que ele também se preocupa com os que não são genuínos. Senão ele não faria esse apelo, vocês vão ver aqui. Não quer que ninguém se engane com relação à verdadeira salvação. Por isso que ele dá ênfase no que é uma fé verdadeira. Por isso, clama por uma viva e verdadeira fé salvadora, diferente da fé morta que descreveu no capítulo 2, que não tem obra alguma. Olha só o apelo que ele faz, do 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias. É para você sentir a sua miséria. E lamentai e chorai. Você está enxergando aqui, sermão do monte, bem-aventuranças? Está começando a enxergar? E é graça, tá? E é graça. Converta-se o vosso riso em pranto. Tem dinheiro. Vou casar. Se dão em casamento, festas, mundanismo. Converta o vosso riso em pranto. Chore, porque a condição que você está neste mundo não é uma situação agradável, não. E o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olhe o apelo de Tiago. Ele afirma o seu objetivo, ou seja, deseja ver o pecador convertido do seu caminho errado e a sua alma salva da morte. Ele enfatiza isso neste apelo. Ouvintes culpados, perversos, não praticantes da palavra, que ainda estão escravizados a uma fé morta. A preocupação dele era com esses também. Que são amargos, egoístas, mentirosos, arrogantes, cuja sabedoria não é a que vem lá do céu. Antes é terrena, animal, demoníaca. Que amam ao mundo, sendo, portanto, inimigos de Deus, como ele fala no capítulo 4, verso 5. E que são orgulhosos e autossuficientes. Capítulo 4, verso 6. Tiago, no capítulo 5, verso 20, olha só o objetivo do seu apelo, que já é se encaminhando para o final. Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Esse era o objetivo dele. Ele expressa, ele explica o porquê ele estava falando aquilo. Olha aqui o porquê do meu apelo. Porque eu desejo que os pecadores sejam convertidos. Eu sei que o céu entra em festa quando uma ovelha é colocada no aprisco de Jesus. Esses precisam desesperadamente da graça de Deus, irmãos. Porém, como Deus somente dá graça aos humildes, no verso 6, Tiago concita esses pecadores a deixarem a sua soberba e humilhar-se. No apelo de Tiago, aos pecadores, há 10 mandatos. Se você não contou, conte. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Salvação.
Resistir ao diabo. Transferência de fidelidade. Eu não sou mais escravo deste dominador. Chegai-vos a Deus. Intimidade no relacionamento. Purificai as mãos. Arrependimento. Limpai o coração. Confissão de pecados. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, tristeza. O último imperativo sumaria a mentalidade daqueles que são convertidos. Humilhai-vos na presença do Senhor. Essa é a mente de um convertido. Se humilhar constantemente. Tudo isso é obra de Deus, que nos dá a sua maior graça. E por último, não poderia ficar de fora, e o último, João. O que João fala sobre o Evangelho segundo Jesus? Poderia parar por aqui, né? Tiago, Pedro, Judas, Paulo, o Evangelho segundo Jesus. Mas tem mais. João. O apóstolo João também escreveu uma epístola inteira sobre as marcas de um verdadeiro crente. Aqueles que lutavam com a questão da segurança da salvação. Ele não aconselhou que depositassem suas esperanças em uma experiência ou em um momento de fé ocorrido no passado. João apresentou-lhes um teste doutrinário, um teste moral, os quais reiterou ao longo de toda a sua primeira carta. Várias outras passagens, através de toda a epístola, confirmam a mesma verdade, ou seja, quem realmente é salvo não pode continuar em um padrão habitual de pecado. Não pode. O teste doutrinário dado por João relaciona-se à divindade de Jesus e o seu senhorio, é claro. 1 João capítulo 1, verso 6. O que é ter comunhão? O que é discernir o corpo? É isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Primeiro teste doutrinário da sua fé. 1 João capítulo 2, verso 3 e verso 4. Como eu sei que conheço a Cristo? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aonde está a maioria dos mandamentos, irmãos? Mais um. Passa no 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Amor ao mundo é sinal de fé espúria, uma fé enganadora, uma fé mentirosa. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você passa a pergunta para você: o que está nesse mundo? Como é que você pode amar mais o seu trabalho do que a Deus? Como é que você pode amar mais a sua família do que a Deus? Isso são coisas terrenas. Quando falam para Jesus, que domingo eu citei aquele verso, Mateus 18, se não me engano, aonde fala: Senhor, sua mãe, Senhor, eu estou querendo falar com você, Jesus. O que ele fala? Minha mãe e meu irmão são o que faz a vontade do meu Pai. Ele sabe que essas coisas são terrenas, por isso que eu não devo colocar o meu amor, as minhas forças, as minhas vontades nessas coisas que passam. Tudo isso é superficial a um ponto, irmão, exagerado se comparado ao que está prometido, as coisas que estão em Cristo. Por isso que é claro, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não posso amar essas coisas. E ainda, a justiça é a marca da fé. 1 João capítulo 2, verso 29. Olha o tanto de verso, irmãos. Se sabeis que Ele é justo, você fala que Cristo é justo. Não fala? Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então não basta falar Jesus é justo, Jesus é puro.
Se você falar que está conectado a essa videira, enxertado nessa videira, qual que é o suco, qual que é a vitamina que tem que fluir para os ramos? Já leram Romanos capítulo 11? Éramos oliveiras bravas, enxertadas em quem? Em Cristo. Qual que é a raiz? O que sai dessa raiz e me alimenta? A não ser obras de justiça, purificação, santificação. Então, se eu digo que estou nessa videira e a minha vida é totalmente marcada de pecado, e pecado contínuo, pecado habitual, é o que eu estou falando, como é que eu vou falar que eu estou nessa videira? Que arrependimento é esse? Que evangelho é esse? Olha aqui, irmãos. E o 1 João, capítulo 3, verso 3. Crer é erradicar os meios de pecado. Olha só. E qualquer que nele tenha esta esperança, qualquer um que tenha esperança em Cristo, crê em Cristo, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer um que diz que tem esperança em Cristo, ele rompe com todos os meios de pecado. Se é o meu amigo, se é a televisão, se é o celular. Porque o meu desejo é agradar aquele que me chamou, aquele que me gerou para essas obras. Então eu não vou negociar princípios. Se eu fui gerado para isso, se eu fui comprado com alto preço, eu vou querer isso. Eu vou romper. Eu vou querer ter a purificação dos meus pecados. Tá bom, João? Mas tem mais um. Hebreus. Tinha falado que era o último, mas tinha mais um. É isso que basta, mas é conhecimento. Mas é a palavra de Deus. É importante para a sua vida, para a sua alma. O escritor de Hebreus. Examinemos as passagens admoestadoras de Hebreus, que foram dirigidas que se associavam com Jesus e recebiam-no intelectualmente apenas, sem recebê-lo realmente pela fé. Seja como for, como que a pessoa interprete as passagens deste livro, não há como escapar às implicações claras e óbvias de Hebreus. Hebreus 12, verso 10 e verso 11. Olha só. Por quê? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se você recordar um pouco antes, ele está falando sobre a correção e a disciplina que Deus aplica sobre os seus filhos. Tá? Então, quando isto ocorre na sua vida, é proveitoso. É para sermos participantes da santidade. Continua. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, não é de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É necessária obediência? Senão não tinha castigo, não tinha disciplina. Mas me corrigir o que, Isadora? Você não precisa obedecer. O contexto de Hebreus 12 confirma que isso tem a ver com santidade prática. E não com um certo tipo de santificação vaga e posicional. Assim, o escritor do livro de Hebreus, tal como João, Tiago, Pedro, Judas e Paulo, confirmou a necessidade de obras de justiça para validar a fé genuína. Sabe qual que é o carimbo, irmão? Se a sua fé é genuína? Santidade. Esse é o carimbo de aprovação. Isso é o que diz, se você entrou na porta estreita. Santificação. Santidade. As poucas e breves passagens que citei aqui apenas tocam a superfície da rica verdade sobre o caminho da salvação, esboçados em Atos e em todas as epístolas. O Evangelho segundo Jesus é o Evangelho segundo os apóstolos também. É a mesma coisa. É a porta estreita e o caminho apertado. É de graça, mas custa tudo.
E embora seja alcançado por fé, ele não pode deixar de produzir o fruto da verdadeira justiça na vida e no comportamento do crente. Então não basta você dizer que tem fé. Você não tem um método que vai lá e carimba? Esse produto é bom, não é um produto tabajara. A fé também é assim. Sabe o que carimba? Santificação, santidade, obras de justiça. É isso que carimba. E você sabe se é ou não um filho de Deus. Isso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nesse culto de doutrina. E aprendemos um pouco mais. Essa conversa aí de que Jesus ensinou tudo ainda no período da lei, né? E não era, a graça não estava em vigor. Repito, isso é uma colcha de retalhos. Isso é uma visão dispensacionalista. Também. Tá? Creia que a chave hermenêutica em toda a Bíblia é Jesus Cristo, é os seus ensinos. E tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aqueles que tinham fé obedeciam. Tinham principalmente arrependimento. Qual era a diferença de Saul para Davi? Qual era a diferença? Davi também matou. Mas qual foi a diferença? Já leu o Salmo 51? Olha lá as lágrimas daquele homem. Olha lá o arrependimento que ele teve. Olha lá, leia. A diferença para Saul, que era um homem impenitente. Um homem que não era piedoso. Então, irmãos, que a santidade, que o arrependimento, as obras de justiça acompanhem a vida de vocês. E que vocês preguem o Evangelho da maneira certa. Não da maneira errada. Omitindo e até mentindo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai, Deus de misericórdia, Deus santo, Deus justo. Obrigado pela Tua palavra e pela compreensão do Evangelho segundo os apóstolos. Aqueles, Pai de amor, que foram fiéis, inspirados, conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Cremos na Tua palavra, Deus. Cremos no Senhor Jesus Cristo, que nos comprou e nos gerou para as boas obras. E que isso seja patente, que isso seja presente e fique à mostra para todas as pessoas. Porque sabemos que o fruto da santidade, da obra de justiça, também é um meio, Senhor Deus, de propagar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e esteja com todos nós. Assim oramos, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, dê um abraço ao seu irmão e até sexta-feira no culto de oração.